Paz do Senhor, queridos e amados irmãos, estamos aí já mais um trimestre, nossa terceira lição, e você está no Iádio EBD, o canal da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville. Eu sou o pastor Anderson Fábio e hoje nós vamos tratar da lição número 3, que tem por título A Encarnação do Verbo. E eu já peço para você que você curta este vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal, esteja acompanhando todas as nossas pré-aulas, os nossos subsídios para a escola dominical, para que você venha ter cada domingo recursos para que a sua escola seja uma bênção com bastante conteúdo para os seus alunos. Então vamos lá, querido, iniciando a nossa pré-aula, nosso subsídio aqui da escola bíblica. O nosso textuário nos diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Está lá em João, capítulo 1, versículo 14. A verdade prática diz assim: a vinda do Filho de Deus, em forma humana, é um fato presenciado por muitas testemunhas, e por isso a negação da sua historicidade não se sustenta. Nós sabemos, já estamos vendo já, desde a nossa primeira lição, que estamos tratando de uma forma apologética em relação às doutrinas bíblicas e às doutrinas relacionadas à nossa crença cristã. E aqui nós vamos tratar da apologética cristológica, ou seja, a defesa da cristologia, do estudo sobre a pessoa de Cristo. A cristologia estuda tanto a divindade como a humanidade de Cristo. Então nós vamos tratar aqui mais da questão da humanidade de Cristo. Em outra lição, posteriormente, vai ser tratado sobre a divindade de Cristo. E Jesus perguntou para os discípulos: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? E uns falaram, uns dizem que tu és João Batista, outro Elias, é um dos profetas. E ele perguntou: e vocês, o que vocês dizem? E Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A resposta para essa pergunta foi tentada responder, algumas pessoas tentaram responder dentro da história cristã, mas elas se embebedaram em fontes erradas, em métodos errados, para descrever a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E trilharam caminhos de heresias, que são chamados heresiarcas, quer dizer, aquelas pessoas que construíram e formaram uma heresia dentro da história da igreja no passado. E existiram várias doutrinas erradas, principalmente no início da igreja primitiva, que deturpavam a humanidade de Jesus e também a sua divindade. Uma dessas heresias, a guisa aqui de introdução, era chamada de ebionitas. E eles negavam a divindade de Cristo. Recebiam ele apenas como o Messias, como o Cristo, como um ungido de Deus, e negavam o seu nascimento virginal. Eles faziam parte de uma comunidade de judeus cristãos, entre o século II até o século IV, e o nome Ebionita, segundo Tertuliano, vem de um certo personagem da história que era o Ebion, que era um gnóstico que vivia em Éfeso, que sucedeu Cerinto, que era um dos primeiros. Nós vamos falar sobre Cerinto posteriormente, que está ligado ali à questão da própria lição do gnosticismo e também do docetismo. Então, Tertuliano fazia conexão com os ebionitas justamente com esse nome. Porém, Eusébio de Cesareia, que é o primeiro historiador da igreja, que escreveu a história eclesiástica, ele vai escrever na história eclesiástica que ebionitas vinha do nome Ebion, que em hebraico quer dizer pobreza. E em relação a Mateus, ali capítulo 5, sobre a pobreza, eles se revestiam da manifestação da pobreza em seu intelecto e se denominavam ebionitas justamente pela conexão relacionada à pobreza. Mas o fato aqui é que era uma seita que negava a humanidade de Jesus. Dentro das outras seitas, nós também temos o arianismo, que também dizia que Jesus era um ser criado. E o arianismo vai também
tirar a divindade de Cristo. Isso vai ser estudado também posteriormente sobre essa heresia. E depois o arianismo também vem o sabelianismo, que também vai ser tratado na questão da própria trindade, que possivelmente é a próxima lição. Mas aqui para nós existia o nestorianismo, que eles dividiam a natureza de Cristo. E eles diziam que Jesus possuía uma natureza, uma personalidade divina e uma personalidade humana. Então, eles se dividiam dentro daquele corpo para estar se anunciando em duas personalidades. E quem morreu na cruz foi o Jesus homem. E isso está ligado a essa divisão, a essa heresia. O apolinarismo é outra heresia que dizia que Jesus possuía corpo, alma, mas em seu espírito, o seu espírito era possuído pelo divino. Então já é outra heresia para tentar explicar essa questão da união das duas naturezas, que também será estudado em outra lição. E também existia o eutiquianismo, que ensinava que as duas naturezas, a divina e a humana, elas se uniram, tornando Jesus um híbrido, uma mistura entre as duas naturezas. Isso aqui só é questão de curiosidade, para que você tenha subsídio para iniciar, dar a introdução na sua aula, mas essas aqui são algumas. E uma das principais, que é a introdução para nós entrarmos no nosso primeiro ponto, é o gnosticismo, que justamente vai entrar na questão do docetismo, que é o nosso primeiro tópico posteriormente. Então, o gnosticismo cria que a salvação ela vinha através de um conhecimento. A palavra gnosticismo vem da palavra gnose, que em grego é conhecimento. E esse conhecimento, segundo o gnosticismo, era um conhecimento místico que era concedido somente a algumas pessoas que estavam inseridas dentro dessa seita. E o gnosticismo, que é importante aqui para nós, fazia uma divisão, um dualismo entre a matéria e o que era espiritual. E eles acreditavam que toda a matéria é má e somente aquilo que é espiritual é bom. Nós vamos repetir essa questão mais para frente, para que nós venhamos compreender a questão justamente do docetismo e por que o apóstolo João, principalmente, vai tratar dessas questões. Mas dentro disso, se o corpo é mau e toda a matéria é má, o corpo também, sendo matéria, é mau. E se o corpo é mau, Jesus Cristo não poderia ter vindo num corpo material, em matéria. E daí viria num corpo semelhante, que daí entra a questão do próprio docetismo, que é justamente a questão do nosso primeiro tópico. Nosso primeiro tópico diz: heresias que negam a corporeidade de Cristo. E o primeiro subtópico já inicia o que nós estamos tratando aqui para subsídio da sua aula. O que é docetismo? Que é a pergunta em relação a isso. E a própria lição vai dizer, né, que docetismo veio do grego dokel, e a palavra dokel no grego quer dizer ser semelhante, ter aparência, algo ligado a essa questão. Então o docetismo é algo ligado a ter aparência. Essa heresia é uma das primeiras da história da igreja cristã, embora não tenha relatos específicos que na igreja primitiva, dentro dos apóstolos, existiam tanto o gnosticismo como o docetismo, mas nos parece que existia um pré-gnosticismo, que nós vamos ver que o próprio apóstolo Paulo vai combater dentro da sua primeira epístola, e nós vamos tratar isso posteriormente, para que você venha introduzir também na sua lição como subsídio. Então essa heresia, o docetismo, aceitava que Jesus poderia ter vindo numa forma divina, mas negava a sua plena humanidade. Eles não podiam acreditar que Jesus de fato veio num corpo físico, porque o corpo, a matéria é má. Sendo má, Jesus não poderia ter se manifestado dentro dessa matéria que é má. Então eles ensinavam que Jesus veio em um formato como de um fantasma, algo etéreo, algo que não era matéria, algo que era um fantasma, ou talvez também em algum tipo de corpo, mas não era um corpo real e nem de carne, era um corpo semelhante ao de carne, mas não era o real de carne. O docetismo parece ter vindo do gnosticismo sírio, e nós vamos ver posteriormente sobre Saturnino mais para frente, ou Saturnilo, né, e o que ele ensinava mais para frente, mas o docetismo, em cerne, ele ensina isso. A matéria é má, Jesus Cristo não poderia vir em corpo, então ele veio em um corpo semelhante, com uma aparência de corpo, mas não era um corpo físico, um corpo literal, um corpo material, ok? Isso é importante você saber, para você explicar dentro da questão da lição, que é o cerne aqui mais importante dentro desse primeiro subtópico.
O nosso segundo subtópico e o terceiro, eles são parecidos, mas vamos tratar de uma forma diferente para que você venha ter subsídio para a sua lição. Primeiro, o segundo subtópico diz: o que os docetas ensinavam sobre Jesus? É uma pergunta também. Então, o principal enfoque é sobre a humanidade de Jesus, como nós estamos tratando. Como verdadeiro homem. Jesus não veio como verdadeiro homem. Eles negavam a humanidade de Cristo. Então, para que você venha ter subsídio, você pode tratar que Jesus realmente veio num corpo físico. Então, o primeiro ponto aqui para você tratar é: Jesus possuía um corpo físico e material. Isso está lá em Mateus capítulo 26, versículo 12, que diz: pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Jesus mesmo testifica que Maria derramou perfume sobre o seu corpo físico. Jesus possuía uma alma racional. Mateus 26, 38. Então ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Jesus diz: a minha alma está triste, eu possuo uma alma como um homem. Então aqui manifesta realmente que Jesus possuía uma alma racional de um homem. E Jesus possuía um espírito humano. Lucas 23, 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isso, expirou. Então Jesus era um ser completo, corpo, alma e espírito, e esse corpo, alma e espírito era de fato ligado à sua humanidade, sendo humano por completo e tendo de fato um corpo físico. Então aqui os docetas ensinavam que Jesus não possuía esse corpo, e nós aqui afirmamos, dentro aqui dessa lição, que de fato Jesus possuía um corpo físico, uma alma racional e um espírito humano dentro das perspectivas de um homem completo, ok? Nosso terceiro subtópico, que é algo que eu acho que nós vamos nos ater um pouco mais aqui, para que você tenha subsídio, anote, procure estar com um caderno para anotar, tem algumas informações aqui interessantes. Aqui nós damos subsídios para a sua aula, para complementar, você ainda tem aquilo que você estudou e aquilo que a lição está trazendo, mas nós trazemos algo a mais para complementar a sua aula e você ter uma excelente aula neste domingo. Então, nosso terceiro subtópico diz: o que os principais docetas diziam sobre Jesus? E aqui nós vamos trazer três principais heresiarcas que negavam que Jesus Cristo veio em carne. Então, nós vamos tratar de três principais para complementar e você saber aí que existiam vários, né? Mas três principais aqui para a gente tratar sobre os principais docetas, aqueles que seguiam o docetismo. E o primeiro, claro, como nós já anunciamos, pré-anunciamos em um subtópico anterior, é Cerinto, que negava a humanidade de Jesus, negava o nascimento virginal de Cristo e ensinava que Jesus não veio em carne. Esse Cerinto iniciou com a questão do próprio gnosticismo. E Saturnino é o principal representante do gnosticismo sírio, que depois disso veio o docetismo. De acordo com o seu ensino, Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo. Então, o primeiro é Cerinto, que negava a virgindade de Cristo e a sua humanidade, que na verdade ele veio em corpo, que vem daí a questão do próprio docetismo, e o Saturnino, que é o representante do gnosticismo sírio, que a partir daí vai vir a questão do docetismo. E ele ensinava que Jesus não nasceu, não teve forma, nem corpo, simplesmente foi visto em forma humana, em mera aparência, que daí vem a questão do próprio docetismo. Então ele negava a questão da própria corporeidade de Cristo. Jesus não veio em um corpo real, físico, literal. Ele veio semelhante a um corpo. Segundo Saturnino, o representante do gnosticismo sírio, Jesus veio para destruir o Deus do Antigo Testamento. Então, é uma manifestação agora de um Deus que veio com forma divina, não tendo um corpo, e para destruir o Antigo Testamento. Nós vamos ver que tem mais uma pessoa que também segue essa questão dessa divisão entre o Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Esse representante da escola gnóstica síria, que dizia que o Deus dos judeus era apenas um dos 7 anjos. Então, havia uma crença dentro daquele período, em que a criação foi feita por 7 anjos, e que este Deus do Antigo Testamento fazia parte de um dos 7 anjos da criação. Essa linha seguia a ideia de Meandro, que era um ensino que veio daquela época. Este Meandro, ou Menandro, acredita-se, e segundo o Irineu de Leão, que era um dos pais da igreja, acredita que Meandro,
ele era descendente, ele era, na verdade, um discípulo de Simão o Mago, lá de Atos capítulo 8, versículo 9 ao 21. E que Simão o Mago trouxe um movimento gnóstico e que trouxe essas questões relacionadas à questão da criação desses 7 anjos e de que aqui da escola síria, ele seguiu essa linha de que a criação foi feita por 7 anjos e que o Deus do Antigo Testamento era um desses 7. Então, havia essa questão dessa crença popular da época, que está ligada dentro do próprio gnosticismo e está relacionada a essa heresia que nega a questão do corpo físico de Cristo. E o outro, para finalizar aqui, que é um dos mais conhecidos, que é Marcião, que é outro heresiarca que negava que ser Cristo verdadeiramente humano. Marcião, ele não dizia ao certo como o corpo de Cristo se manifestou. Ele acreditava que era uma aparência, uma substância etérea, mas ele não tinha uma opinião fixada. Mas Marcião também fazia diferença entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, dizendo que o Deus do Antigo Testamento era um Deus ruim, mau, e julgava, e Jesus Cristo veio como Deus do Novo Testamento, trazendo e manifestando o amor. Nós sabemos que isso não é verdade, e era uma heresia que Marcião também trouxe, mas relacionado aqui ao que nós estamos tratando, ele negava que Jesus Cristo era verdadeiramente humano. Ele aceitava a sua divindade, mas negava a sua humanidade. Então era outro heresiarca desta época que negava a questão do próprio corpo físico de Jesus. Mas a Bíblia declara, a Bíblia é bem direta, né? Existem textos e textos que a própria lição vai tratar, que Jesus nasceu, foi mencionado o lugar que ele nasceu em Belém, está lá em Mateus 2:1 e Lucas 2:11, a época do seu reinado, quem estava no império, César Augusto era o imperador romano. A Bíblia também fala que Jesus tinha um corpo físico lá em João. Então tudo isso vai tratando da questão da própria corporeidade de Cristo, a Bíblia afirmando isso. E quem nega isso vai negar os próprios ensinos claros e diretos da própria Escritura. Mas claro que muitos dele, inclusive Marcião, tirava partes da própria Escritura, o Antigo Testamento, tirava outros textos, vários textos, para afirmar as suas heresias, porque para afirmar realmente esse tipo de heresia, eles têm que negar muitas partes da própria Escritura. Nosso segundo tópico, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. E aqui vai tratar principalmente da questão do Evangelho dos textos de João, mas nós vamos tratar no primeiro subtópico sobre todos os evangelhos, que é o primeiro subtópico que diz, o que era desde o princípio. Aqui é importante justamente pelo propósito que João tem de escrever seu próprio evangelho. Nós sabemos que cada evangelista escreveu dentro de uma proposta, dentro de um propósito. Por exemplo, Mateus, acreditamos que ele escreveu para uma linha de judeus e ele aponta Jesus como o Messias prometido do Antigo Testamento. Tanto que é em Mateus que nós vamos ver mais as frases dizendo para se cumprir o que havia dito o profeta, para se cumprir as Escrituras. Justamente porque a ênfase de Mateus é manifestar Jesus Cristo como aquele que veio cumprir as Escrituras. Dentro disso, falando de rei, Mateus vai ter genealogia, porque é importante para Mateus mostrar que Jesus Cristo vem da promessa de Davi e vem da genealogia de Davi, e a genealogia de Mateus vai até Abraão, apontando também para a promessa em Abraão, de que todas as famílias seriam benditas em Abraão, mas para manifestar isso. E essa questão da profecia do reinado está ligado a um homem que viria da descendência de Davi. O próprio propósito de Mateus vai mostrar a humanidade de Cristo relacionada ao próprio propósito dele. Marcos já se crê que escreveu para os romanos. E Marcos, nós vemos que Marcos aponta Jesus como servo sofredor de Cristo, a ponto de servir a humanidade, e a sua servidão foi tão grande de morrer para servir toda a humanidade. Esse é o propósito de Marcos. E nós vamos ver em Marcos muitos textos dizendo, imediatamente Jesus vai, e logo após isso, sempre uma urgência de estar trabalhando, porque o servo está sempre trabalhando.
essa perspectiva de Marcos, mostrando Jesus como servo e que morre servindo ao propósito de Deus, também mostra a sua humanidade, mostra a questão da sua corporeidade, mas a sua humanidade, que Jesus era um servo. Lucas escreveu para um grego e escreve, cremos, para os gregos de forma geral, e aponta Jesus como um homem perfeito, que era a questão dos próprios gregos. E dentro dessa perspectiva, é o evangelho que mais vai mostrar Jesus orando. É quando sobe ao Monte da Transfiguração, Lucas vai dizer, e ele subindo o monte para orar. É a questão da própria batismo, Jesus orando, o céu se abriu. Então, sempre mostrando a oração como uma proposta relacionada ao homem perfeito. E apontando de maneira muito mais clara a questão da humanidade de Cristo, que é justamente o que nós estamos tratando. Porém, João, ele tem o propósito de apresentar Jesus Cristo como Deus. Nós vemos que em Lucas há a genealogia também, e a genealogia de Lucas não vai até Abraão, mas vai até Adão, o primeiro ser humano. Então, fala sobre homem apontando essa humanidade. Em João não há genealogia. Em João não aponta isso. O Evangelho de João já inicia. No princípio era o verbo, mostrando justamente um paralelo justamente com Gênesis, apontando Jesus Cristo como Deus. E isso João vai dizer até no final do seu evangelho, que o propósito é justamente apontar ele como Deus, como Filho de Deus. Então a proposta de João é mostrar a divindade de Cristo. E isso foi uma das questões que os próprios gnósticos e docetistas se utilizaram dessas questões do próprio evangelho de João para fortalecer ainda mais a sua crença e a sua heresia. Porém, o evangelho de João é muito claro em falar da humanidade de Cristo. Diz no evangelho, né, é o nosso próprio texto áureo, e o verbo se fez carne. Quer dizer, o verbo que é Deus, ele se materializou, ele tabernaculou, ele tabernacularizou, ele se tornou tabernáculo, ele se fez carne, ele esteve aqui, ele se tornou matéria, ele estava como homem, ele nasceu de Maria, ele estava aqui como homem realmente. Né? E ele ainda diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Quer dizer, ele habitou, ele esteve aqui, ele esteve entre nós, e nós vimos ele como carne, nós vimos ele como matéria, para enfatizar essa questão de Jesus Cristo como corpo, como matéria, como carne, justamente para combater essas heresias da época. Então, a afirmação apostólica é que Jesus verdadeiramente veio em corpo, veio em matéria. Nosso segundo subtópico, a reafirmação apostólica. E depois, o que é a reafirmação apostólica? Esse texto vai falar sobre a primeira epístola de João, que vai reafirmar essa questão. E como eu já antecedi, a primeira epístola de João, ela tem uma conotação apologética, que nos dá a entender que já existia na época um pré-gnosticismo que pregava essa questão do corpo ser mal e somente o espírito ser bom. Então a matéria é mal, o espírito é bom. Dentro dessa perspectiva e dessa linha de heresias do próprio gnosticismo, existiam dois extremos. Uns que diziam que como o corpo é matéria e o corpo é mal, eles viviam de um ascetismo, de se automutilar, de se flagelar, para que o corpo fosse castigado, porque o corpo é matéria e a matéria é má, e você tem que se castigar para isso, para purificar cada vez mais o seu espírito e você andar numa vida espiritual, entre aspas. Então era nesse sentido esse extremo. E o outro extremo dos gnósticos eram os libertinos, que diziam que não importa o que você faz com o seu corpo, porque o que importa é o espírito, o que você faz com o corpo não há importância. E eles enfatizavam que, sendo assim, não havia pecado. O que você faz com o seu corpo não há importância nenhuma. Por isso que na primeira epístola de João, João vai enfatizar de maneira bem clara: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Vocês que estão ensinando isso, vocês são mentirosos, porque há pecado sim. E ele diz, filhinhos, não pequem, mas se vocês pecarem, há um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Então, há essa questão. Como eu falei, o gnosticismo, ele prega que você
ele ensinava que você é salvo por um conhecimento místico que era concedido a alguns. Mas em 1 João, no capítulo 2, João vai ser muito claro de dizer: vocês não precisam aprender nada porque vocês têm a unção do santo. E o aprender nada não está ligado de uma maneira geral, era justamente ligado a essa questão do gnosticismo. Vocês não precisam de um conhecimento místico, de um conhecimento que só é concedido a alguns para serem salvos. Vocês já têm a unção do santo. Cristo já vive em vocês, vocês nasceram de novo. E vocês não precisam de mais nenhum conhecimento a mais. Não no fato de nós não termos que conhecer o Evangelho, de estar conhecendo cada vez mais, estudando, não é essa a perspectiva. É em relação ao próprio combate ao gnosticismo e ao docetismo da época. Então havia essa questão desse combate já no início e a gente vê esse tom apologético de firmar realmente aquilo que é verdadeiro, aquilo que era a crença dos apóstolos. Então nós vemos que até no primeiro texto, capítulo 1, versículo 1 de 1 João, ele vai tratar sobre a questão que nós vimos com os olhos, nossas mãos tocaram, justamente para afirmar isso. E parece, até a nossa lição vai falar, que parece uma redundância, nós vimos com os nossos olhos, porque ele quer afirmar: olha, eu não vi de maneira como uma visão, foi algo que meus olhos estavam fechados, eu tive uma contemplação do Cristo, foi algo espiritual, algo etéreo, um fantasma, não. Eu vi com meus próprios olhos e minhas mãos apalparam, elas tocaram. Isso quer dizer, ele é um corpo real, ele é um corpo físico. João está afirmando isso. Jesus é corpo físico, é real. Ele está ali, ele estava ali. Os nossos olhos viram, os que temos contemplado, as nossas mãos tocaram a palavra da vida. João está enfatizando a parte material de Cristo justamente para combater esse tipo de heresia. E outra questão é o credo apostólico. Este credo é as primeiras afirmações das doutrinas bíblicas da igreja primitiva. E esse credo apostólico, tratando das primeiras doutrinas bíblicas, eles vão justamente ir de encontro contra essas heresias da época. E é aquele credo mesmo que a nossa declaração de fé possui no final, né, da declaração de fé. Você pode ver o credo apostólico: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, em seu Filho. Aquele credo apostólico possui uma frase que diz: e ele sofreu sob Pôncio Pilatos, afirmando que o seu sofrimento foi através de um personagem da história, confirmando isso, que Jesus de fato é um corpo físico, e sofreu, padeceu através de um personagem literal e físico, citando a pessoa de Pôncio Pilatos neste credo. E esse também é um dos documentos mais antigos da igreja, que se firmou também nas próprias confissões de fé dentro da história da igreja. É o texto que vai firmando a confissão de fé principal da igreja cristã. Esse credo apostólico é um dos fundamentos da igreja cristã. Ok? Nosso terceiro subtópico: uma crença herética. 1 João 4, 2 e 3. Então aqui, mais uma vez, nós vamos tratar aqui da questão da própria epístola de João. João viveu nos últimos dias, acredite-se que João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, e era justamente a cidade de Cerinto, como eu já coloquei, que era o mentor dos judaizantes, ligado com os ebionitas, que eram aqueles que negavam o nascimento virginal de Cristo e a sua própria natureza corpórea, sua natureza humana. Cerinto negava isso. E ele acreditava que Jesus veio do relacionamento de José e Maria de maneira normal. Então, ele negava o nascimento virginal de Cristo e veio através de um relacionamento normal, né? E o seu poder veio através do Espírito Santo. Isso que Cerinto afirmava, veio através do Espírito Santo. Por isso o apóstolo, ele é bem claro que aquele que nega, né, que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Então, a própria Escritura afirma isso. Essas doutrinas gnósticas e docéticas, elas vão contra o próprio ensino da Escritura. Esse texto não é para colocar, como eu já vi no Ministro da Minha Fé, quando alguém manifesta demônio, as pessoas falavam: pergunta se Jesus veio em carne. E as pessoas perguntavam por ele: Jesus veio em carne? Jesus veio em carne? Não é isso. Não quer dizer que se um espírito manifesta, um espírito demoníaco, você vai perguntar e o espírito vai negar isso. Não. Isso está ligado àquela época de que
As pessoas que negavam a corporeidade e a humanidade de Cristo eram pessoas heréticas e não deveriam acreditar que essas pessoas vinham de Deus, não eram pessoas consideradas verdadeiramente cristãs. Então não há como nós negarmos a humanidade de Cristo. Por quê? O próprio texto vai tratar, olha a gravidade disso tudo. Se Jesus Cristo não veio em carne, ele não sofreu, ele não morreu pelos nossos pecados. Se ele não morreu, ele não ressuscitou dos mortos. E se ele não ressuscitou dos mortos, a nossa fé é vã, não há esperança para nós. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios. Não há esperança para nós se Jesus Cristo não ressuscitou. E nós vamos tratar sobre a ressurreição no próximo tópico também, um pouco mais aprofundado. E o próprio João vai dizer, no segundo epístola, versículo 7, que esse tipo de pessoas são os enganadores, eles vêm para enganar as pessoas em relação à própria doutrina real e verdadeira cristã. Nosso terceiro tópico, como essas heresias se revelam hoje? Como é que essas heresias se revelam hoje? Primeiro subtópico, quanto ao nascimento virginal de Jesus, quais heresias, quais seitas existem hoje que negam o nascimento virginal de Jesus? Isso que nós vamos tratar. A primeira delas são os mórmons. E os mórmons, a coisa é tão grotesca que os mórmons afirmam que o Deus Pai teve relação com Maria e Jesus Cristo nasceu do relacionamento sexual entre Deus Pai e Maria. E por isso que quando Jesus nasceu, Maria não era mais virgem, porque ela perdeu a sua virgindade com Deus Pai. Então, é tão grotesca essa teoria que não dá nem para nós falarmos, mas é uma das seitas que crescem hoje em dia e que ensinam essa doutrina herética, né, de que Jesus Cristo não nasceu da Virgem Maria, não nasceu como Maria ainda era virgem, né, de forma sobrenatural, vamos dizer assim. Outra igreja é a igreja da unificação, que também ensina que Jesus não veio de forma virginal e ele também não foi gerado pelo Espírito Santo, também o que os mórmons ensinam, não foi gerado pelo Espírito Santo, que é uma das crenças que nós temos, porque está nos evangelhos. A questão ali está dizendo que o próprio Espírito vai fazer com que Cristo seja gerado em Maria. Eles não creem que Cristo foi gerado pelo Espírito Santo. E a Bíblia anuncia de antemão, desde o Antigo Testamento, lá em Isaías 7,14, a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será maravilhoso. Então, desde lá, e o cumprimento é mostrado lá no Novo Testamento, que verdadeiramente Maria é a escolhida, bendita entre as mulheres, porque de forma sobrenatural, e nós vimos muitos relatos sobrenaturais no Antigo Testamento e no Novo Testamento de pessoas que eram estéreis, que não poderiam ter filhos, mas não eram virgens, tinham um relacionamento com seus esposos, mas eram somente estéreis, não poderiam ter filho e ter filho, o seu ventre ser gerado para ter filho, mas os seus filhos foram gerados pela semente do homem. Maria foi algo extraordinário, sobrenatural, porque ela não foi gerada através do homem, mas foi gerado pelo poder sobrenatural do Espírito Santo no ventre de Maria. Diz lá Lucas 1,35, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então, está aí a questão da própria geração através do poder do Espírito Santo sobre Maria, o nascimento virginal de Cristo no ventre de Maria. Ok? Nosso segundo subtópico, quanto à morte e à ressurreição de Cristo. Outra questão é a questão da morte e a sua ressurreição, que existem algumas seitas hoje em dia que negam a ressurreição. O heresiarca agnóstico do Egito, daquela época, que é Basílides, negava, e eu estou trazendo isso para a gente ver que essa doutrina é uma heresia antiga já, não é uma heresia que surgiu agora, já é antiga. Então, o próprio Basílides, que era um gnóstico do Egito, negava a crucificação de Cristo e dizia que Simão Cirineu, que é aquele que foi chamado para segurar, ele se transfigurou e de maneira equivocada foi crucificado no lugar de Jesus. E o populacho tomou ele por Jesus, falou, não, esse é Jesus, mas não era Jesus, era somente um sósia, era somente Simão que se tornou sósia de Jesus na cruz, e de fato Jesus não havia morrido na cruz. Isso é o que esse gnóstico do Egito, Basílides, ensinava. E será que existe hoje alguma doutrina que ensina isso? Sim, o próprio Alcorão. Os muçulmanos ensinam, e eles aceitam Jesus como um profeta, mas eles ensinam que Jesus não foi crucificado. Isso tudo passou de uma simulação, não foi de fato uma crucificação.
E no Alcorão, no 4.157, diz assim: e por ser dito, por certo matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, mensageiro de Alá. Ora, eles não mataram, nem o crucificaram, mas isso lhes foi simulado. E por certo, os que discrepam a seu respeito estão em dúvida acerca disso. Eles não têm ciência alguma disso, senão conjecturas, que seguem e não mataram seguramente. O que estão falando? Jesus não morreu na cruz. O Alcorão diz que Jesus não morreu na cruz. É isso que o Alcorão e os muçulmanos, é uma doutrina que mais cresce hoje em dia, e ensina que Jesus não morreu na cruz. Foi tudo um equívoco. Numa das notas explicativas do Alcorão, das edições posteriores, vai dizer exatamente a heresia de Basílides. Diz que, eles afirmam, né, que um sósia de Jesus foi levado à cruz. Quer dizer, o Simão, um sósia, foi levado à cruz e morreu no lugar. Mas Jesus, de fato, não morreu na cruz. Mas a Bíblia ela é enfática, ela é bem clara em mostrar a morte de Cristo e a sua ressurreição dos mortos. Está os textos aí na própria lição, para você trazer com os seus alunos. Outra questão importante aqui, de uma heresia que também cresce, uma seita, é os testemunhas de Jeová. Os testemunhos de Jeová negam a crucificação, diz que Jesus foi morto somente numa haste, e eles negam a ressurreição de Cristo conforme a tradição cristã. A tradição cristã e a ortodoxia diz que Jesus ressuscitou corporealmente, quer dizer, ele ressuscitou um corpo. Mas os testemunhos de Jeová vão afirmar que ele não ressuscitou num corpo. Ele ressuscitou de uma maneira espiritual, etérea. E quando Tomé toca nele, ele se materializa como os anjos fizeram no Antigo Testamento. Mas ele não ressuscitou em corpo. E a ressurreição em corpo está também no Credo dos Apóstolos, o Credo Apostólico que nós citamos, que é o fundamento do cristianismo. A ressurreição corpórea de Cristo é uma das bases da fé cristã genuína. E eles negam a ressurreição corporal de Cristo. Afirmam ainda que Jeová criou outra pessoa com as mesmas características e personalidade de Cristo, que foi essa outra pessoa que foi criada por Cristo, que apareceu para Maria, por isso que Maria não o reconheceu e pensou que era o jardineiro, porque não era de fato o Cristo que foi morto. Aquele Cristo que foi morto, na haste, como eles ensinam, mas para nós na cruz, Deus sumiu com esse corpo, fez esse corpo desaparecer. Trouxe um outro corpo com a personalidade de Cristo, que não era de fato Cristo, mas Jesus ressuscitou de forma espiritual e etérea, e não num corpo físico, material, como nós cremos. Então essa é outra seita, heresia, que trata também da questão da ressurreição corpórea de Cristo, negando pós-morte a sua humanidade. Aqui está negando a sua humanidade pós-morte, quer dizer, após a morte, Jesus não tem mais um corpo físico e humano, ele não é mais homem, e nega também a sua humanidade. Ok? Vamos para frente. E o engraçado disso tudo, do testemunho de Jeová, é que eles negam também a divindade de Cristo. Eles negam a divindade de Cristo. Diz que Cristo era um Deus, e não o Deus verdadeiro, genuíno, que é Jeová, né, entrando por um unicismo que nós vamos tratar também na questão da própria Trindade. Nosso terceiro subtópico, confirmação histórica. Aqui nós vamos ver a questão da própria morte e ressurreição como um fato incontestável. A confirmação bíblica é incontestável em relação à morte e à ressurreição de Cristo. Não há como contestar pelas Escrituras. Porém, também há confirmações históricas de pessoas que não são cristãs, são judeus e romanos, que confirmam realmente a historicidade e a morte de Cristo. Se Jesus morreu, ele era de fato um homem, e é isso que nós estamos tratando. Claro que queremos que também ele é Deus, como estaremos analisando posteriormente, né? Mas Jesus Cristo
assumiu a forma humana, 100% Deus, 100% homem, nunca deixou de ser Deus, mas aqui a ênfase está agora na sua humanidade. E um dos primeiros é conhecido entre os pentecostais assembleanos, que é o historiador judeu Flávio Josefo. Inclusive tem pela nossa casa a História dos Hebreus, que é um livro bem grande, que é justamente toda a história dos hebreus escrita por esse historiador judeu. Tem um fato dentro das antiguidades judaicas de Flávio Josefo, que ele diz o seguinte, vou ler toda a frase aqui para você analisar o que esse historiador judeu diz. Nesse mesmo tempo, apareceu Jesus, que era um homem sábio, se é que podemos considerá-lo simplesmente um homem. Tão admiráveis eram suas obras. Ele ensinava os que tinham prazer em serem instruídos na verdade, e foi seguido não somente por muitos judeus, mas também por muitos gentios. Ele era o Cristo. Os mais ilustres dentre os da nossa nação acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificassem. Os que o haviam amado durante sua vida não o abandonaram depois da sua morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas haviam predito, dizendo também que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos, os quais vemos ainda hoje, tiraram o seu nome. Então, Flávio Josefo está tratando aqui de cristãos e de Jesus, que foi morto e foi crucificado, mas também diz o fato dele ter sido ressuscitado, como seus discípulos, seguidores, estão dizendo. Então, isso aqui não é somente um fato, é um fato histórico de um historiador renomado judeu, que escreve naquela época, no período de 100 e pouquinho, depois de Cristo, falando sobre a pessoa bendita de Cristo e sobre os cristãos da época. E isso é um fato histórico muito importante, que confirma tanto a sua morte como a sua ressurreição, apontando para a sua humanidade. Mas nós temos também outros historiadores aqui, e outros relatos de romanos. Por exemplo, o historiador romano Tácito, que viveu entre 55 e 117, escreveu: Nero apresentou como culpáveis e submeteu às mais requintadas torturas os que o vulgo chamava cristãos, aborrecido por suas ignominias. Aquele de quem levava o nome, Cristo, foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Aqui nós temos um historiador romano, Tácito, que afirma que Jesus foi executado no reinado de Tibério e apontando para a sua humanidade. Existe outro também, Luciano de Samosata, satirista grego e zombador dos cristãos, escreveu, por volta de 170 depois de Cristo: os cristãos, como todos sabem, adoram um homem até hoje. O distinto personagem que iniciou seus novos rituais foi crucificado por volta disso. Então, o próprio Luciano de Samosata, que era uma pessoa que zombava dos cristãos, afirma a crucificação e a morte de Cristo Jesus, afirmando assim a sua humanidade. O próprio texto de Atos, capítulo 1, versículo 3, que a lição vai trazer, diz: Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias. E aqui nós tratamos de alguns argumentos relacionados à própria ressurreição. Como nós podemos afirmar de maneira lógica que Jesus de fato ressuscitou? Primeiro, o testemunho dos discípulos é muito importante. Por quê? Porque na morte de Cristo nós vemos os discípulos se esconderem, fugirem. Somente João fica aos pés da cruz. Mas os outros com medo fogem. Mas após a morte de Cristo e a capacitação profética em Atos capítulo 2, aqueles que eram medrosos, inclusive Pedro, que diante de testemunhas no julgamento de Cristo, ele nega Jesus por 3 vezes. Este mesmo Pedro, medroso, que fugiu, se escondeu, agora se levanta no meio dos judeus e prega a palavra do Senhor com ousadia, e foi capaz de morrer e crucificado de cabeça para baixo, não negando a ressurreição de Cristo. A psicologia diz que você pode morrer por uma verdade, mas ninguém morre por uma mentira. Se a ressurreição é uma mentira e Jesus de fato não ressuscitou, uns discípulos eram pessoas que não tinham a mente muito colocada, eram pessoas malucas, doidas.
Mas não tem como várias e várias pessoas, e 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai dizer que aproximadamente 500 pessoas viram a ressurreição e poderiam testificar a respeito disso. Essa quantidade de pessoas que testificam e afirmam a ressurreição, não pode haver de forma geral, algo generalizado assim, de tantas pessoas que afirmam e são capazes de morrer pela afirmação de que Jesus ressuscitou. E isso demonstra, afirma, confirma cada vez mais que a ressurreição é um ato real, é um ato preciso. Outra questão é que não acharam o corpo, não havia corpo, o túmulo estava vazio, não havia nada que provasse na época que Jesus de fato não havia ressuscitado, eles não tinham provas suficientes. E outra questão é, e nós temos a plena convicção que Jesus ressuscitou, é que até hoje ele está vivo e até hoje ele está operando, manifestando milagres e transformando as nossas vidas. Isso, de fato, prova, testifica a sua ressurreição. Ele mesmo, o próprio Jesus afirma que ele tinha um corpo. Lucas 24, do 39 a 40, diz, olha, vê esse corpo, um espírito não tem corpo como eu tenho. Jesus afirma que ele não era um espírito, não era algo etéreo. Ele mesmo afirma que ele era um corpo, ele era um material. Ele ressuscitou de forma corpórea e passou a viver por 40 dias aqui, e depois foi assunto aos céus. E a ressurreição de Cristo não é uma ressurreição somente para a vida. Ele morreu e agora está vivo. Não. A sua ressurreição faz parte de uma ressurreição extraordinária que nós que estamos nele aguardamos, que é a ressurreição para a vida eterna. Lázaro ressuscitou para a vida somente. Após isso morreu. Mas Lázaro ainda aguarda a ressurreição dos mortos, citada pelas Escrituras, da qual a Bíblia diz que Jesus é a primícia do que dorme, ele é o primogênito dentre os mortos, ou seja, ele foi o primeiro a ressuscitar essa ressurreição para a vida eterna, da qual as pessoas que morreram em Cristo farão parte, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, mas essa ressurreição não é somente para a vida somente, mas para a vida eterna. É uma ressurreição extraordinária. E essa ressurreição, ela é o pilar, ela é a viga da religião cristã. Sem a ressurreição, não há cristianismo. Sem a ressurreição, a nossa fé é vã. Sem a ressurreição, não há esperança para nós. Não há esperança para os que morreram. Porque se eles morreram e não há ressurreição, nós não seremos ressuscitados e não há esperança para essas pessoas. Mas nós cremos plenamente na ressurreição dos mortos. 1 Coríntios 15, 17 e 18 diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados, e ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Então, a ressurreição é o pilar, é a viga, é a fundamentação do cristianismo, está tanto na morte como na ressurreição de Cristo. E a sua morte e ressurreição apontam para a sua humanidade também. Aí as pessoas podem perguntar, quem morreu na cruz? Jesus Cristo Deus ou Jesus Cristo homem? Isso faz parte de Nestório, não é conosco. Quem morreu na cruz foi Jesus, foi o Deus homem. Quem viveu aqui foi o Deus homem. É o Deus homem que nós veremos nas próximas lições sobre a sua natureza humana divina, que viveu, morreu e passou aqui. Nós não podemos negar nem a sua humanidade, nem a sua divindade, e aprenderemos mais sobre isso nas próximas lições, que é uma bênção do Senhor. Amém? Nossa conclusão diz, as expressões o verbo se fez carne e Jesus Cristo veio em carne significam uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem e pela justiça de Deus tinha que ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Então Jesus Cristo veio como homem, nós não negamos a sua humanidade e negamos essas heresias que vêm dos gnósticos e docetas que estão aí até hoje. Que você tenha uma excelente aula nesse domingo, Deus abençoe, em nome de Jesus.